Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador. Neste vídeo quero falar a respeito da ética de autoridade versus ética humanista. Uma vez que nós, como descrentes, ateus, agnósticos, céticos, uma vez que nós abandonamos a fé teológica, a fé cristã, uma vez que chegamos à descrença em Deus ou deuses, e a ética que nós servíamos, que nós seguimos no passado, era a ética judaica e cristã, ou seja, a moral judaica e cristã. Uma vez que nós descobrimos que o Deus judaico, o Deus da Bíblia, não existe. Então, as normas bíblicas, para nós, hoje não tem mais sentido. O que é ensinado no cristianismo, a ética cristã, já não seguimos mais. Para nós não tem mais sentido, né? Não tem mais sentido essa questão de fornicação, de prostituição, adultério, como é ensinado e exigido no cristianismo. Então, e aí? Que ética iremos seguir? Que ética iremos seguir hoje no humanismo ateu ou no ateísmo humanista? Qual é a ética? O que é certo, o que é errado? Como devemos viver em sociedade? Como devemos reagir a uma ofensa? E aí? Então, portanto, temos que ter uma ética. Uma vez que abandonamos a velha, nós temos que seguir uma nova ética, uma nova maneira de viver. Estudando aquele livro Deus, um Delírio, de Richard Dawkins, ele fala ali: o ateísmo torna o homem melhor, mais moral, mais ético? Pode sim tornar-se a pessoa mais ético e moral. Mas ele indica que o humanismo, que é uma filosofia de vida, pode tornar-se o homem mais ético, mais moral, porque o humanismo é a valorização do homem, é a valorização do ser humano. E ele está certo nisso aí. Nessa colocação ele está certíssimo. O humanismo é isso aí, a valorização do ser humano. Uma oposição ao teocentrismo, que é a desvalorização do homem, e a valorização de Theos, Deus. Se Deus é, o homem não é. Deus é bom, o homem é mau. Deus é tudo, o homem é nada. No teologismo é assim. Mas no humanismo é diferente. O humanismo, o homem é tudo.
Então precisamos de uma ética, nós temos que seguir uma ética humanista. E a ética humanista é uma ética em oposição à ética de autoridade. A ética judaica cristã é uma ética de autoridade. E quem é essa autoridade? É humana ou divina? Ela é divina. A autoridade é divina. Acima de tudo, você tem que seguir os princípios que é atribuído ao Deus judaico. Você não mata, não rouba, não dá falso testemunho, honra o pai e a mãe, porque Deus assim quer. Deus assim quer. É da vontade de Deus. Não dá falso testemunho, porque Deus proíbe. Na ética autoritária, que é a ética cristã e judaico-cristã, é assim. O homem tem que seguir as determinações de Deus. Fazer o que Deus quer. E sacrificar os seus desejos, a sua vontade. Você tem que fazer o que Deus quer. Mesmo contra a sua vontade, você tem que fazer o que Deus quer. Não importa se você se sinta bem em fazer ou não. Deus quer assim, você tem que fazer assim. Jesus quer assim, você tem que fazer assim. Essa é a ética judaica e cristã. A ética teológica. Agora, a ética humanista é diferente. A ética humanista, o homem não é um meio para determinado fim de alguém. O homem não é um meio para determinado fim de alguém. O homem ele não deve ser usado para agradar nenhuma divindade. O homem não é um meio para determinado fim, que é fazer a vontade de Deus, de Jesus, ou do Espírito Santo, ou de qualquer outra entidade que você conhece ou já ouviu falar por aí. No humanismo, o homem é o centro. O humanismo ele é antropocêntrico, ou seja, o homem no centro. O homem age, usa os meios para agir, visando o seu próprio fim, o seu interesse, visando o seu bem-estar, visando aquilo que agrada a si mesmo, que lhe traz felicidade. Ah, mas é assim? Ele age buscando a sua própria felicidade de qualquer jeito? Não. Ele usa a razão para agir, visando o seu interesse, sem precisar atropelar o outro, sem precisar violar o direito do outro. Portanto, eu defendo o direito natural do homem, da mulher também, né? Quando eu falo homem, falo os dois gêneros, né? Homem e mulher. Então, o humanismo é isso. O homem no centro, dando explicações aos fenômenos da natureza, porque antes as explicações era Deus que fez isso, era Deus que fez aquilo, é Deus que quis assim, é Deus que fez assim, causou terremoto, isso, aquilo, outro, né? Trovão, relâmpago, tsunami, essas coisas tudo era atribuído a Deus. E nós sabemos hoje no humanismo as explicações humanas, né, científica, que é fenômeno da natureza e não tem nada a ver com Deus. Deus, nesse sentido aí, perdeu o emprego, está desempregado, porque a falta de conhecimento da natureza
criou os deuses, inventou os deuses. Mas o conhecimento da natureza, o conhecimento científico, desempregou os deuses. Os deuses estão desempregados, estão sem trabalho, porque os fenômenos da natureza, uma coisa natural, não tem intervenção de nenhuma divindade, de nenhum design inteligente. Então é isso, voltando ao assunto, então o humanismo, a ética humanista é uma ética que favorece o homem, o indivíduo. Visa o seu bem-estar, né? As leis, né? As normas, é para o bem-estar do homem. Para o homem viver, se relacionar entre si, né? E ter paz entre si, né? Ter paz entre si. Respeitando para ser respeitado. Não violar o direito do outro, respeitar o direito do outro. Não usar da força para querer tomar o que é do outro. Mas entrar em concordância, né, em acordo, tipo comerciante. No comércio, você negocia com a pessoa, entra em acordo, vende, compra. E ninguém é obrigado a vender do preço que o outro quer e nem comprar do preço que o outro quer. Entre em acordo. Se der certo, compra. Se não der, você vai procurar outro vendedor ou vender a outro cliente. É o princípio que eu adoto. Adoto aqui. Prático. Eu pratico isso aqui, humanismo. E o direito natural. A liberdade individual. Então o humanismo é isso. É o homem seguindo a ética humana que visa o bem-estar do ser humano. A ética de autoridade visa o bem-estar dos deuses, ou de Theos, ou de alguma autoridade, seja ela política ou paterna. Mas a ética humanista é uma ética que valoriza o indivíduo, o homem. O homem. Ele tem que agir visando o seu próprio interesse, a sua felicidade, sem precisar pisar no outro, ou invadir o direito do outro. Então, se deu para você entender o que eu quis falar, o que eu quis passar para você de ética de autoridade e ética humanista, então você deu um joia, inscreva-se em meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite e passe bem. Humanismo é a valorização do ser humano.